Você acha que o Estado é absolutamente necessário para prover a segurança do cidadão? Que a segurança é a atribuição fundamental do Estado? Eu não acho. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Estado não faz nada pela segurança. O Estado faz muito contra a segurança. Vou explicar. Primeiro, porque o Estado proíbe as pessoas de serem empregadas, de serem contratadas. Eu falei sobre isso no meu primeiro vídeo. Seria bom vocês assistirem ele antes de assistir esse aqui, porque lá eu apresento uns conceitos que vão ser importantes. Então, existem pessoas que não têm muita qualificação e elas não conseguem produzir valor superior ao salário mínimo e aos vários custos trabalhistas que são impostos pelo Estado. Então as empresas sabem que se elas contratarem esse cara e pagarem o salário mínimo, elas vão ter prejuízo. Então elas não contratam. Esse cara vai ficar desempregado, não vai ter uma renda, não vai ter como se sustentar. Então ou ele vai pedir esmola ou ele vai virar bandido. E assim a quantidade de bandidos na sociedade aumenta, piorando a situação da segurança, né? Então, agradeça ao Estado por causa disso. E segundo, que o Estado não pune os crimes. Em 2015 e 2016 foram registradas as ocorrências de 356 mil assaltos. A maioria à mão armada. E desses 356 mil casos, foram identificados assaltantes de apenas 6 mil. Isso dá 1% em um quebrado. Ou seja, quase 99% de impunidade. Impunidade reina suprema no Brasil. E esse é o número dos casos que foram registrados, né? O número real de assaltos deve ser muito maior do que esse. Até porque os assaltos estão tão banalizados que as pessoas nem ligam mais, né? Um moleque chega para a mãe dele: mãe, eu fui assaltado, né? Aí a mãe: tá bom, meu filho, vai comprar ali 1 quilo de arroz para mim. Os assaltos estão tão banalizados que as pessoas não registram mais na ocorrência. Se registrar para quê? Para ter 1% de chance do cara ser preso. E quando é preso ainda tem risco de no outro dia estar solto. Então as pessoas não registram, né? E também foram contabilizados no ano de 2016 61 mil casos de homicídios. E nesses casos também a impunidade é de 92%. Ou seja, você pode roubar, você pode matar sossegado, que não vai dar nada para você, né? E nos casos excepcionais que a polícia prende, né, o meliante, eles falam que eles vão para a engorda, que daqui a pouco eles estão na rua de novo. E quem é que vai custear essa engorda, né, desses vagabundos? É o cidadão trabalhador honesto, inclusive a família das vítimas. Na minha opinião, a punição mínima que deveria ser imputada para os crimes deveria ser algo equivalente àquilo que a vítima sofreu, mais a restituição dos danos causados, inclusive danos morais, né, os custos de oportunidades, os custos do processo judicial também, né? E ainda mais os agravamentos, né, de culpabilidade, de intencionalidade, de premeditação, da capacidade da vítima de se defender e da dignidade da vítima, né? E no final de toda essa composição, depois dos cálculos feitos, o resultado deveria ser uma punição que realmente demovesse, né, o sujeito de praticar esses crimes. Mas isso está muito longe de ser a realidade. Hoje, um marmanjo de 17 anos que tira a vida de um cidadão de bem, um pai de família, ele é condenado a ficar internado numa casa de ações socioeducativas por, em média, 8 meses. O tempo máximo que ele pode ficar nessa casa é de 3 anos, mas a média é de só 8 meses por ter tirado a vida
de um trabalhador, de um pai de família, né? E quando ele sair de lá e cometer outro crime, se ele for de maior, ele ainda vai ser considerado réu primário, né? Depois de ter matado alguém, ele ainda vai ser réu primário. Isso é um absurdo muito grande. E parece que é de propósito toda essa leniência que o Estado tem com esses bandidos, né? É revoltante um negócio desse. E terceiro, que a polícia não tem incentivo nenhum para combater os bandidos, né? A única coisa que um policial pode ganhar indo atrás de um marginal é uma bala no crânio, né? Um tiro dos corpos. E, novamente, quando a polícia prende um cara desse, tem muita chance de no outro dia ele estar solto. E se por acaso acontecer de um policial matar um vagabundo, ele vai responder por homicídio. Quando é o meliante que mata o cidadão, ele tem 8% de chance de ser identificado. E depois ele tem que ser capturado para ser julgado, para poder ser preso. Acho que o policial, quando mata um bandido, ele tem muito mais chance de ser punido por isso, né? Então, o policial, ele tem, né, mais incentivos de combater os crimes não violentos, né? De reprimir, né, os crimes que não apresentam nenhum risco para ele, né? E o que é um crime? Um crime é uma violação da lei. E eu falei no meu primeiro vídeo também que a única lei legítima que existe é a lei de propriedade privada. Todas as outras leis estatais são só a arbitrariedade da cabeça dos burocratas, né? Que destroem riqueza, que causam monopólios e reservas de mercado. Por exemplo, uma empresa estrangeira que fabrique um produto de muita boa qualidade e que pode vender barato para a população brasileira de baixa renda. O Estado, quando vê isso, ele, eita, está muito barato esse produto aqui. Tem que colocar um impostozão aqui medonho, que é para aumentar esse preço, porque isso aqui é uma concorrência desleal com as empresas brasileiras, né? Então ele cria uma lei, né? Cria um imposto de importação que é para reservar o mercado para a empresa brasileira que prestava um serviço de pior qualidade, né? E tirar do mercado a empresa que prestava um serviço bom, né, e barato, né? O papel do empreendedor é identificar, né, quais são as demandas da população e atender essa demanda. Quais são os problemas que existem e resolver esses problemas, né? Só vai deixar de existir os problemas, as pessoas só vão deixar de demandar os produtos quando o mundo for perfeito, né? E isso está meio longe de acontecer, principalmente no Brasil. Mas o Estado, ele acha que tem pouco problema, então ele cria mais, né? O Estado é aquele camarada que quebra a sua perna e depois ele oferece uma muleta, né? Então ele cria essas regulações, essas proibições, né, que é para reservar o mercado para as empresas mais incompetentes. Mas só que eu também falei que, na verdade, ele não consegue proibir de fato, ele não consegue regular as coisas de verdade, né? Sempre vai ter alguém que vai conseguir escapar dessas regulações. Nesse caso, ele é chamado de contrabandista, né? É o cara que, apesar das regulações e das proibições, ele consegue trazer e oferecer para as pessoas esse produto de qualidade a um preço mais acessível, né? E é esse cara que a polícia tem mais incentivos de combater e de reprimir, né? E o que mais que a polícia reprime? O que é mais que a polícia faz? Ela confisca os produtos dos ambulantes, né, dos camelôs, que é o cara que também quer trabalhar e quer fazer as suas trocas voluntárias, mas o Estado não deixa, né? E por quê? Porque para o Estado, essa atividade do camelô é uma evasão de impostos, né? Muito provavelmente esse camelô, quando comprou esse produto que ele vende, né, ele pagou duas vezes, né? Uma para o Estado e outra para ele, né? É uma faixa de imposto. Mas quando ele vai vender, o Estado também quer que ele dê a metade, né, daquilo que ele ia ganhar. Senão ele vai chamar a polícia para descer o cacete, né, no camelô. E a população se revolta quando ela vê isso, né? Quando a polícia confiscando
o produto do trabalhador, né? Porque a população reconhece que isso não deveria ser um crime. Houve casos que o policial chegou até a matar o ambulante. E esse é o tipo de atividade que a polícia tem mais incentivos de reprimir. Na maior parte do tempo, a polícia presta um desserviço para a população, punindo esses não crimes, né? Nem mesmo o tráfico de drogas deveria ser crime. Eu nunca botei um cigarro na boca, não gosto de beber, não gosto de Zé Droguinhas, mas eu sou a favor da liberação das drogas. Porque quem quiser usar a droga, que use. Quem quiser vender, que venda. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho autoridade nenhuma de proibir quem quer que seja de consumir a substância que quiser ou vender o produto que quiser, né? Se fosse meu filho, talvez eu pudesse proibir, mas o máximo que eu posso fazer é aconselhar. Podem ter organizações de conscientização sobre as drogas, né? A igreja presta um serviço interessante nesse sentido, mas proibir, ninguém tem essa autoridade. Eu não sou pai, muito menos o Estado é babá de ninguém para proibir quem quer que seja de consumir a substância que quiser, né? E mesmo quando o Estado proíbe, né, quando ele tenta proibir, só o que ele consegue é fazer a reserva de mercado. O policial, ele não tem incentivos de ir atrás do traficante, que muitas vezes está melhor armado do que ele, né? Então quem é que ele vai reprimir? Ele vai reprimir o ripongo que vende maconha na praia, né? Que seria muito melhor que quem quisesse consumir maconha, né, que comprasse do Ripinho Paz e Amor e não se metesse com os traficantes barra pesada, né? E esses traficantes só estão armados porque as drogas são proibidas. Se fossem legalizadas, se fossem liberadas, eles não precisariam estar armados para vender um produto que é liberado, né? Você sabe quem foi Al Capone? Al Capone foi um bandido perigoso, traficante de bebidas, certo? Quando tinha a lei seca nos Estados Unidos e as bebidas eram proibidas. Então, só existe Al Capone, só existe traficante de bebidas quando as bebidas são proibidas, né? Da mesma maneira, só existe traficante de drogas quando as drogas são proibidas, né? E se o Estado proibisse novamente as bebidas, você acha que as pessoas iam parar de beber? Eu acho meio difícil, né? Muito provavelmente, a maioria das pessoas que bebem hoje continuaria bebendo, continuaria buscando a bebida. E se há a procura, vai ter a oferta, né? Iam existir milhares de Al Capone por aí. E, se necessário, todos armados para defender o seu negócio. E os crimes do tráfico são em decorrência da proibição. E a maioria dos crimes violentos que existem hoje tem alguma relação com o tráfico. Então, novamente, agradeço o Estado por isso. Uma coisa curiosa é que o Al Capone ele foi preso, mas não foi por tráfico, né? Ele foi preso por sonegação de impostos. Então parece que o Estado até tolera, né, os traficantes, né? Tem gente até que defende que ele é cúmplice, mas sonegação aí não, né? Aí é demais já, né? E quarto, que o Estado desarma a população, né? O Estado não defende o cidadão, nem deixa ele se defender. E, de novo, quando ele tenta proibir as armas, né, o que ele consegue é a reserva de mercado. O cidadão honesto, ele vai obedecer à lei, né? Ele não vai se armar. Mas as pessoas mais inescrupulosas da sociedade, né, os bandidos, vão continuar armados, sendo as armas proibidas ou não, né? Então, a proibição causa que as armas estejam reservadas para os bandidos, né? Os desarmamentistas dizem que se liberarem as armas, a violência ia aumentar muito. E que as pessoas querem se armar para resolver o problema da bandidagem na bala, né? Que quer acabar com a raça dos bandidos, né? Para isso que eles querem as armas. Mas não é dessa maneira que as armas vão diminuir a violência. Sun Tzu, A Arte da Guerra, diz que a vitória perfeita é aquela
que é vencida sem disparar um único tiro e sem desembainhar a espada, né? É assim que as armas deveriam reduzir a violência, né? Por incrível que pareça. Às vezes a gente tem a impressão de que tem mais bandido do que gente no Brasil, né? Por que isso? Recapitulando, que o Estado proíbe as pessoas de serem contratadas. Então a saída que elas veem é ser bandido, né? Vem essa possibilidade de ser bandido, então elas vão calcular quais são os riscos, quais são os possíveis ganhos. E ela constata que a impunidade é de 99%, ou seja, não tem risco quase nenhum. Então a conclusão que ela chega é que o crime compensa. Mas se a população tivesse armada, se boa parte da população tivesse armas, né, ia mudar uma variável aí do cálculo, né, do potencial criminoso, que talvez fizesse ele chegar à conclusão que agora não vale mais a pena, né, não compensa mais. E isso ia demover ele de virar um bandido. E é assim que uma população armada poderia evitar, né, vários crimes sem disparar nenhum tiro. E existe mais um mecanismo, né, que uma população armada poderia evitar vários atos violentos. Recentemente estava circulando um vídeo, né, de uma discussão que um cara pegou um taco de beisebol e quebrou o vidro do carro de um senhor. E esse senhor puxou uma arma e começou a atirar no cara, né? E botou o cara para correr e foi atrás dele ainda atirando. Mas ele não acertou nenhum tiro, né? A gente não sabe se ele estava atirando para acertar mesmo, para matar, ou ele só queria botar mesmo para correr e dar uma lição nesse cara. Aí os desarmamentistas estavam usando esse vídeo como argumento de por que as armas deveriam ser proibidas. Mas na minha opinião, e da mulher que estava filmando também, porque ela afirmou que a culpa é do cara que quebrou o vidro, não é do senhor que estava atirando, né? E por que ele quebrou o vidro? Porque ele se confiava no taco dele, né? Ele achava que o senhor estava desarmado, né? Então ele estava numa posição melhor e se achou valentão, né? Porque ele tinha um taco e achava que o senhor estava desarmado. Mas se ele soubesse que esse senhor estava armado, será que ele tinha quebrado o vidro? Eu acho que não. E se boa parte da população estivesse armada e esse cara tivesse a noção de que há uma boa possibilidade desse senhor estar armado, será que ele ia quebrar o vidro? Também, talvez, acho que não, né? Poderia achar muito arriscado. Então, talvez eles achasse melhor resolver no diálogo, né? Então, esse é mais um exemplo, né, de como uma população armada poderia evitar atos violentos. E é comprovado, né, que os países que estão mais armados têm menos crimes. Eu vou colocar aqui na tela dois mapas. Um mapa da quantidade de armas e outro mapa da quantidade de homicídios por país, né? E você vai ver que nos países que em um mapa estão verdes, no outro mapa estão vermelhos. E no mapa onde os países estão vermelhos, no outro estão verdes. Um é quase o negativo do outro. Existem alguns países que são verdes nos dois mapas, né? Ou seja, que tem poucas armas e poucos crimes. É um país pacífico, né? Mas eu não vi nenhum país que seja vermelho nos dois, né? Ou seja, nos países que tem muitas armas, né, os criminosos são mansos, né? E você já deve ter ouvido falar de Kim Jong-un, né? É o presidente da Coreia do Norte. As pessoas acham que ele é meio doidinho, né? Que deve ter um parafuso a menos. E ele só vive ameaçando os Estados Unidos, né? Que ele vai atacar. Mas ele, até agora, ele não atacou, né? Por que será? Eu acho que é porque ele tem receio, né, de que os Estados Unidos possa revidar, né? Porque ele sabe que os Estados Unidos estão armados e bem armados. Mas se os Estados Unidos estivesse desarmado, será que ele não já teria atacado os Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles têm armas
atômicas, né? A gente tem bombas atômicas, né? Armas nucleares. E os países que têm esse tipo de armamento, eles dizem que tem, mas eles não têm intenção de usar. Então, se eles têm para não usar, para que eles têm, né? É para intimidar os inimigos. Apenas o fato dele possuir esse armamento vai evitar que os inimigos ataquem ele, né? Vai prevenir o ataque dos inimigos. E essa é a mesma estratégia que as pessoas que querem se armar, né, gostariam de usar. O fato da população estar armada poderia, né, prevenir vários crimes, né? Então o Estado, ele reconhece essa estratégia e ele usa essa estratégia, mas ao mesmo tempo ele quer impedir a população de usar essa estratégia, né? Isso é uma hipocrisia muito grande. E a respeito das guerras, só existem guerras porque existe o Estado, né? Porque o custo de você fazer uma guerra é gigantesco na faixa de centenas de bilhões, né? A única maneira de angariar todos esses recursos é através de imposto coercitivo sobre toda uma população. Uma empresa privada jamais conseguiria angariar todos esses recursos. Ninguém daria tanto dinheiro para uma empresa privada de forma voluntária para fazer uma guerra que na maioria das vezes é contra o interesse da população, a não ser que seja uma guerra defensiva, né? Para se defender de um Estado que fosse atacar o território. Mas os desarmamentistas, né, o principal argumento deles é quando aparece um daqueles atiradores que entram nos colégios atirando e matam várias pessoas, né? Isso acontece com muito mais frequência onde as armas são controladas, né? Onde as armas são proibidas, onde as pessoas estão desarmadas. E é muito fácil você estar armado, entrar num local e matar 50, 100 pessoas desarmadas. Mas quando esse cara dá um azar e tem alguém armado no local, ele consegue matar muito menos, uns 2, 3, até que esse cara que está armado consegue, digamos, pará-lo, né? E é sempre alguém armado que consegue parar, né, esse atirador. Mesmo quando ele mata 100, 50, ou quando ele mata 2, 3, né? Sempre é alguém armado que consegue parar o atirador. Então a proibição, né, não vai impedir esse atirador de ter armas, porque a proibição não consegue proibir de fato nada, né? E a liberação vai aumentar a chance de ter alguém armado lá para defender as pessoas do atirador. Mas aí você vai dizer, mas se não fosse o Estado, quem é que iria garantir a segurança da população? Se você concorda com tudo que eu falei até agora, a conclusão que você vai ter é que o Estado não garante a segurança de ninguém. Muito pelo contrário, ele promove, estimula e subsidia a criminalidade de todas as formas, garantindo uma impunidade de 99%, impedindo as pessoas de se defenderem dos bandidos, né? E estimulando as pessoas a virarem bandido, proibindo eles de trabalharem honestamente. As pessoas acham que se o Estado sumisse, seria o caos absoluto, as pessoas se matando no meio da rua. Mas se o Estado estimulando, né, a bandidagem como ele estimula, isso não acontece. Se ele parasse, né, de promover a criminalidade, por que isso aconteceria? Mas aí você vai dizer também, mas se a segurança fosse provida por uma empresa privada, essa empresa poderia crescer demais, né, e se tiranizar e começar a oprimir a população, fazendo valer a lei do mais forte. E realmente isso tem um risco de acontecer, porque isso já aconteceu no passado. E foi assim que o Estado surgiu. O Estado era uma organização de defesa responsável, né, pela segurança de uma população. Inicialmente era voluntário, mas até que ele passou a exigir pagamento por esse serviço de forma coercitiva. E hoje o Estado é um monopólio da força, né? Mas isso só aconteceu porque ele era a única empresa que prestava esse serviço. Ele já era um monopólio. No livre mercado haveriam várias empresas concorrendo entre si, né? E seriam financiadas pela população, pelos seus clientes, né? E as empresas mais bem-sucedidas seriam aquelas que prestariam o melhor serviço, né? E se uma empresa dessa começasse a abusar, né, a cometer abusos,
ela perderia os clientes e isso poderia levar até a falência, né, dessa empresa. E se ela realmente fosse muito abusiva, as pessoas poderiam contratar as concorrentes dela para combater esse abuso, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, a mensagem de como o Estado cuida da segurança. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, comentem aqui embaixo, né? Então, até a próxima. Valeu!